Quando eu conheci os primeiros brasileiros que falavam italiano e que estudavam italiano há um bom tempo e não entendia o que eles falavam, eu percebi que alguns erros eram muito recorrentes, muito comuns e realmente impediam muito a comunicação. Eu tinha uma dificuldade imensa em entender o que eles falavam. Anos depois eu aprendi português, descobri o Brasil, descobri a cultura brasileira, tudo ficou muito mais fácil, mas eu quero passar para você aqueles erros que são muito comuns entre brasileiros ao falar italiano e que realmente é importante você evitar. Meu nome é Giulia Nardini, eu sou italiana, eu sou do norte da Itália, pertinho de Milão, uma cidade que chama Bergamo. E eu comecei a estudar português quando cheguei no Brasil por conta de uma bolsa de intercâmbio no último ano de faculdade. Me diverti aprendendo português, eu espero que você também possa se divertir muito ao aprender italiano. O primeiro erro, o mais comum provavelmente, é o fato de confundir lei e tu. Lei é formal e tu é informal. Vamos ver duas frases onde você vê o uso do lei e do tu. Scusi, mi può dare un'informazione? Scusa, mi puoi dare un'informazione? Formalmente, para demonstrar respeito, utilizamos lei com homens e com mulheres. Por quê? Porque quando a gente tem o primeiro contato com uma pessoa, a gente está conversando com alguém no contexto de trabalho profissional, é uma pessoa que está trabalhando. Para demonstrar respeito para ela, é utilizada a construção na terceira pessoa, que comporta também o uso do pronome lei. E aí todos os verbos ficam conjugados na terceira pessoa. Scusi, mi può dare un'informazione? Esses dois detalhes da frase parecem detalhes, tanto scusi quanto può, na verdade estão demonstrando respeito, consideração, demonstram que você reconhece que quem está na sua frente é uma pessoa adulta, é um profissional. Enquanto a frase informal, que utiliza tu, ficou scusa, mi puoi dare un'informazione, demonstra que não estamos levando a sério a pessoa, não estamos demonstrando muito respeito, estamos quase brincando. É um jeito informal de falar e quase infantil. É mais na brincadeira e na proximidade. Tem um pouquinho de infantilidade mesmo. Então, eu pessoalmente, nos primeiríssimos contatos com italianos, sugiro utilizar um pouco mais a primeira estrutura, porque realmente ela abre mais portas, é mais garantida. O importante mesmo nesse primeiro erro é não confundir o mundo do lei com o mundo do tu, que é o mundo do respeito e formalidade, com o mundo da brincadeira, informalidade e infantilidade. Secondo errore molto frequente é buonanotte quando não tem nada a ver com a situação. O que eu quero dizer com isso? Buonanotte significa só uma coisa, que é durma bem. Eu utilizo buonanotte quando quero dizer para uma amiga que está... Sabe quando a amiga começa a falar coisas, começa a fazer raciocínios e fica... Para com isso, você tá falando tanta abobrinha. Isso em italiano, em português eu costumo dizer, você tá falando abobrinha. Em italiano eu costumo dizer, sì, buonanotte. Para as minhas amigas, quando começam a falar abobrinha, eu falo, buonanotte. Que significa, vai dormir, vai. Mas não tem relação com horário, eu posso falar isso às 9 horas da manhã, às 2 horas da tarde. Quando eu falo buonanotte, estou falando, vai dormir. Por quê? Buonanotte em italiano significa durma bem, não significa boa noite. Não tem relação com o horário, tem relação com o fato de dormir. Então, fechando o dia, na hora de se despedir e ir literalmente para a cama, quando falamos durma bem, até amanhã, em italiano realmente vai ser utilizado buonanotte, a domani, mas somente nesse contexto. Agora, imagine você chegando na Itália, conhece poucas pessoas, não tem aquela intimidade de saber exatamente em que momento a pessoa está indo dormir. Raramente vai utilizar o durma bem. Raramente vai utilizar o buonanotte. Na verdade, o que você quer utilizar é buonasera. Parece só uma curiosidade de vocabulário, mas gera tanto mal entendido, porque a pessoa que usa na hora errada pode ser interpretada como alguém que manda
todo mundo dormir. Terceiro erro muito comum é o fato de confundir e com i. E sobre isso tem uma história para contar. Eu tenho uma amiga italiana que nunca foi para o Brasil, não conhece, não fala português, que tem uma colega de trabalho brasileira. Essa colega de trabalho dela chama Aline e ela, quando fala com os italianos para se apresentar e para explicar como pronunciar o nome dela, teoricamente a gente tem o mesmo nome, teoricamente seria fácil de pronunciar. Essa moça brasileira, quando se apresenta, sempre pede, por favor, para os italianos falarem Aline. E para falar isso, ela fala: deve pronunciare con i. Il mio nome é Aline. Ela fala assim, por quê? Porque para nós, aquele nome seria Aline. E tem esse E bem claro, bem baixo, bem declarado. Aline, ciao Aline, cosa fai Aline? E. Para ela, esse E ficou tão forte que ela pede, por favor, para os italianos pronunciarem I. Por que eu estou contando isso? Porque a minha amiga, quando ouviu isso, na hora ligou para mim e falou: nossa, você não sabe, eu descobri que no Brasil não tem E, só fala I, porque eu tenho essa colega de trabalho que chama Aline, mas ela quer que eu fale Aline. E eu tentando falar para ela: não é bem assim, claro que no Brasil tem E também tem I, mas a distância, talvez para nós, entre E e I seja um pouco maior. E o fato de não poder confundir essas duas vogais seja mais importante. Por exemplo, por quê? Porque para falar garotos e garotas, em italiano, você precisa falar ragazzi, ragazze, ragazze e ragazze, garotas ou moças é ragazze. Esse E é muito importante porque é ele que define que é feminino. Se não der para ouvir bem esse E, parece que você está falando garotos. E também meninos e meninas é bambini e bambine. Quante belle bambine! Bambine, feminino, meninas, bambine, no masculino bambini. Então não é só um detalhe, é masculino e feminino. Quarto erro muito comum é traduzir os tempos verbais, utilizar os tempos verbais do português em italiano. O que eu quero dizer com isso? Para falar eu vou comer daqui a pouco, em italiano você precisa falar mangio fra poco. Eu vou trabalhar, lavoro. Vou viajar, viaggio. Então o verbo fica realmente conjugado no presente, sem outras construções, sem futuro e, sobretudo, sem andare com depois o infinitivo. Então vou fazer, vou trabalhar, vou viajar, vou pensar, etc. Em italiano não pode ser traduzido ao pé da letra. Isso, na verdade, se aplica, obviamente, para todas as construções e todos os tempos verbais. Mas eu percebo que essa construção especificamente, muito frequentemente, mesmo quem estuda italiano há um tempo, continua confundindo, continua fazendo tradução ao pé da letra. Por que eu tô dando risada enquanto falo isso? Porque fica muito engraçado em italiano. Por quê? Vado, em italiano, é ando. Então, quando um brasileiro fala vado a lavorare, que é uma frase que existe em italiano, significa ando para trabalhar. Significa vou dar passos, vou me movimentar para trabalhar. Não significa já vou trabalhar. Não significa vou trabalhar. Então, tem contextos onde é muito engraçado, porque eu estou no escritório e eu vejo a pessoa que está sentada na mesa, prestes a abrir o computador para ver os e-mails e fala vado lavorare, mas ela não vai dar passos, não vai andar. Em italiano fica uma coisa muito engraçada. Então, vado em italiano é só se movimentar mesmo, é andar, não tem relação com essa construção. Então, lembre-se de não fazer traduções do português para o italiano, não traduzir os mesmos tempos verbais, sobretudo, mas estudar diretamente as frases em italiano. O quinto erro, com certeza, é o pior, é o mais comum, é o mais frequente, que é o seguinte: muitas vezes eu vejo pessoas chegando do Brasil, passeando aqui na Itália, conhecendo italianos, aprendendo até algumas coisas e deixando de ensinar algo sobre a história delas, a família delas, as origens dela. Por exemplo, o fato de ter uma família de origem italiana estando no Brasil, para nós, é muito
muito difícil de imaginar. Não conhecemos a história do fenômeno migratório entre Itália e Brasil, não temos noção de quão grande foi, quão interessante foi. E muitas vezes quem vem do Brasil e fica aqui na Itália por um tempo acha que a gente sabe e deixa de ensinar, e deixa de transmitir, e deixa de contar histórias. Quando percebe que o italiano não sabe algo, só fica em silêncio, abre um grande sorriso e deixa quieto, sendo que, na verdade, a gente, com você, poderia crescer pra caramba. Você contando a sua história, você contando o que você sabe, você contando como funcionam as coisas na sua casa, na sua cidade, sempre vai agregar, vai transmitir algo interessante para nós. Então não deixe de nos ensinar coisas interessantes sobre o Brasil ou coisas que para você são incrivelmente óbvias e banais, mas se referem ao Brasil e a gente simplesmente não conhece. É ali que a gente cresce. Não somente o italiano, todo mundo quando tem contato com outra cultura cresce, só que normalmente quem não sabe que não sabe. Quem sabe, percebe que a gente não sabe às vezes. Então, ensine. Eu espero de verdade que esteja sendo divertido e agradável o seu processo de aprender italiano, falar italiano, ter contato com a cultura italiana e quem sabe os nativos. Continue aprendendo, continue treinando. Me conte aqui embaixo como que foram até agora as suas experiências com o idioma e com a cultura italiana. Se inscreva no canal, ative as notificações, assim você sempre vai saber quando entram novos conteúdos e nos vemos no próximo vídeo.